pessoal, meu nome é Patrícia Ribeiro, eu sou auditora municipal de controle interno e atuo na Controladoria Geral do município de São Paulo. Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre controle interno e sobre as principais atividades da CGM. Primeiramente, em nome da Controladoria, eu desejo boas-vindas a todas e todos nesse momento de ingresso na administração pública municipal e, além disso, deixo a CGM à disposição para que seja um órgão parceiro ao longo da jornada de todos vocês. Nosso primeiro tópico vai ser o que é o controle. A gente vai falar sobre o conceito geral de controle, suas aplicações no dia a dia, com o objetivo de a gente se apropriar dessa concepção e a partir daí a gente adentrar o controle da administração pública, mais especificamente o controle interno. E posteriormente a gente vai falar sobre a estrutura da Controladoria Geral do município, falar sobre o sistema de controle interno e a sua relação com o servidor público. Bom, para a gente dar um passo inicial nessa nossa conversa, o primeiro passo é entender o que é controle. Bom, se a gente pensar no nosso dia a dia, logo a gente acordar, a primeira coisa que a gente costuma fazer é checar que horas são. Mesmo quando o relógio ou o celular não estão à vista, ao menos a gente costuma olhar para a janela para ver se o sol já nasceu. Assim dá para a gente saber se dá para ativar aquele famoso despertador soneca ou se a gente tem que correr para iniciar a jornada do dia. Essa operação de olhar as horas, que para a gente é tão corriqueira, é uma expressão do controle que nesse caso a gente faz do nosso tempo. E assim também ocorre ao dosarmos os ingredientes numa receita ou ao a gente viajar de carro nas férias. Quando a gente vai fazer a revisão, a gente quer saber se o carro está em ordem, para completar o trajeto planejado sem surpresas. Nessa primeira aproximação, então, a gente pode dizer que o controle é um meio de verificação de compatibilidade entre meios e fins. Então é comum que nas nossas atividades pessoais, a gente costume checar se a gente tem os recursos suficientes para atingir os resultados que a gente almeja. Voltando ao exemplo do carro, não seria considerado uma boa viagem, por exemplo, se a gente tivesse que parar na estrada várias vezes em virtude de peças que quebrassem e a gente tivesse que consertar. A viagem seria menos eficiente e menos eficaz, uma vez que a gente teria que parar várias vezes para fazer esses reparos, a gente perderia um precioso tempo de descanso. Controle é qualquer atividade de verificação sistemática de um registro, exercida de forma permanente ou periódica, consubstanciada em documento ou outro meio que expresse uma ação, uma situação ou resultado, com o objetivo de verificar se existe conformidade com o padrão estabelecido ou com o resultado esperado, ou ainda com o que determinam a legislação e as normas. A partir daqui, então, a gente já consegue visualizar que o ato de controlar é indispensável no nosso dia a dia. A gente controla as horas, a nossa saúde, o nosso dinheiro, e na administração pública isso não é diferente. A gente sabe que para que o Estado possa realizar suas atividades, é necessário angariar recursos junto à sociedade por meio dos tributos. Os tributos são inseridos no orçamento público e organizados de modo a gerar prestações para a sociedade, escola, hospital, limpeza urbana, entre outros. Assim, sendo esses recursos públicos, é dever do Estado fazer com que eles sejam aplicados da melhor forma possível, de modo eficiente, eficaz, efetivo e econômico, para que assim possam ser atendidos os anseios do cidadão. Desse modo, com a função de acompanhar, verificar e avaliar a realização das atividades administrativas, é que se introduz o controle. O objetivo do controle na administração pública é, como estamos vendo na tela, assegurar a obtenção de resultados com maior eficiência, eficácia, economicidade, salvaguardar o patrimônio público e promover a transparência. Mais adiante, a gente vai ver de modo mais específico essas atribuições e sua aplicação no município. Assim sendo, toda e qualquer atividade executada pela administração pressupõe a existência do controle, em virtude do inafastável dever de prestação de contas. O dever deve, ao mesmo tempo, focar no aspecto formal, verificando se uma determinada atividade está em conformidade com a legislação, e também no aspecto qualitativo, observando se a atividade atinge os resultados conforme planejado e de modo a atender o interesse público. Agora a gente vai dar um passo além e tratar de algumas importantes noções sobre a estrutura do controle. Já sabemos que o controle é inerente à atuação da administração pública, mas como é que ele se organiza? Bom, em virtude da importância do controle, ele tem normatização na própria Constituição Federal. Aqui na tela estão as referências legislativas para que vocês possam conferir, desde a origem constitucional até a legislação municipal atual. Como eu acabei de dizer, o controle foi previsto já na Constituição de 88 e foi, de modo geral, subdividido entre controle externo e controle interno. O controle interno foi previsto como um sistema, o denominado Sistema de Controle Interno, que no município de São Paulo foi reproduzido na Lei Orgânica
e organizado pela lei de criação da CGM, que atualmente está regulamentada pelo Decreto 59.496 de 2020. Eu pontuo que aqui no município de São Paulo, a Controladoria Geral do Município é o órgão central do sistema de controle interno municipal. O controle externo, por sua vez, indica o controle exercido por parte de um órgão, pessoa ou instituição externa à administração pública. É o controle exercido pelos tribunais de contas em apoio ao legislativo ou diretamente pelo legislativo, pelo Poder Judiciário ou pela sociedade civil, que é a modalidade denominada controle social. Um exemplo para a nossa realidade seria as auditorias realizadas pelo próprio Tribunal de Contas do município, ou mesmo as contribuições dos cidadãos enviadas na fase de construção do programa de metas, na fase de participação social. Agora a gente vai falar sobre as formas de exercício do controle interno. Ele pode se dar por meio de iniciativa própria do agente ou órgão executor de uma determinada atividade, o chamado ex officio, no exercício da sua autotutela, ou mediante provocação de terceiro. E esse controle pode se manifestar das diversas maneiras, como os exemplos a seguir. Por meio da interposição de recursos ou representações impetrados por cidadãos, por meio do controle hierárquico de um superior sobre as atividades dos seus subordinados, como a gente já falou anteriormente, por meio da análise de indicadores de desempenho, quando da revisão pelo próprio servidor da conformidade dos processos sob sua responsabilidade, quando da realização de auditorias pela CGM ou por auditorias internas setoriais, quando a pasta em questão a possuir, quando do registro sistemático de dados referentes à gestão e fiscalização e pagamento de contratos, quando da avaliação dos resultados obtidos no âmbito de programa ou projeto implementado na sua unidade, por meio do controle social, quando do envio de manifestações dos cidadãos ou entidades da sociedade civil à administração municipal. Ou seja, o controle tem um amplo leque de formas de se manifestar e perpassa por todas as nossas atividades diárias. Tão importante quanto conhecer esses meios de controle é conhecer as medidas de controle interno, que são os procedimentos adotados por cada servidor ao longo da realização das suas atividades rotineiras. Esse é um tópico especial da nossa apresentação. As medidas de controle interno são regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela alta administração, pelos gestores e pelo corpo de servidores, destinados a enfrentar os riscos e fornecer segurança razoável de que na consecução da missão da entidade, os objetivos gerais do controle serão alcançados. Para tornar esse conceito mais concreto, vamos novamente a alguns exemplos. Medidas de controle interno são a conferência sistemática de documentos ou registros de uma atividade ou processo, a verificação da legalidade dos atos praticados, ou seja, no âmbito de um processo administrativo, ele pode se dar tanto por meio da revisão por um colega, por um superior, ou por meio da análise das assessorias jurídicas. A fiscalização do cumprimento de um contrato, ou seja, ao se fiscalizar em loco se a prestação de um serviço terceirizado vem ocorrendo a contento, está se exercendo controle. E também ao realizarmos registros em planilhas de controle de prazos de contratos ou de outras atividades que necessitem de acompanhamento periódico. Dessa forma, igualmente estaremos na prática do controle. E por fim, é importante dizer que, embora distintas entre si, todas essas medidas têm em comum a intenção de verificar e avaliar a realização de atividades no âmbito da administração com o objetivo de racionalizar a utilização dos recursos e proteger o patrimônio público. Agora a gente separou um caso real para que a gente consiga visualizar na prática a importância da adoção das medidas de controle interno para a mitigação de riscos e da ocorrência de irregularidades e atos de corrupção. Foi um caso ocorrido com um conhecido hipermercado, em relação ao qual ocorreram diversas falhas de fiscalização. A gente vai exibir uma reportagem que teve bastante repercussão à época. Boa noite. A Prefeitura de São Paulo interditou hoje à tarde um supermercado que funcionava sem alvará desde dezembro na zona leste da capital. Segundo o Ministério Público, um funcionário da subprefeitura do Itaim Paulista, preso ontem, cobrava propina para deixar o supermercado aberto de forma irregular. O repórter Wallace Lara está na zona leste. Boa noite, Wallace.
Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Falamos ao vivo da Zona Leste de São Paulo. Esse supermercado, Tramontina, o Atacadão, é considerado um dos maiores aqui da região do Itaim Paulista. Ele fica bem ao lado do Jardim Helena, é muito movimentado, da estação de trem Jardim Helena da CPTM. Então, ele é muito movimentado. Os funcionários colocaram até esses cartazes aqui no portão, indicando outros endereços para os clientes. O fato é que os promotores do Ministério Público de São Paulo dizem que isso é apenas uma consequência de uma enorme investigação sobre corrupção. Veja os detalhes na nossa reportagem. Os agentes da Prefeitura, acompanhados da Polícia Civil e do Ministério Público de São Paulo, chegaram no início da tarde à loja da rede de supermercados Atacadão, no Itaim Paulista. Minutos depois, os seguranças foram avisados para não permitir a entrada de mais clientes. Quem estava do lado de dentro teve que finalizar as compras e sair. Em seguida, as portas foram fechadas e lacradas. De acordo com o Ministério Público, este supermercado estava funcionando sem alvará da Prefeitura desde dezembro do ano passado. E essa interdição aconteceu um dia depois que um funcionário da subprefeitura de Itaim Paulista, que fica a cerca de 500 metros daqui, foi preso porque pediu R$300 mil para deixar o supermercado aberto. O funcionário era Celso Gabriel Arruda, responsável pela coordenação de licenciamento da subprefeitura. Ontem a polícia encontrou R$200 mil em dinheiro vivo na casa dele. A Prefeitura de São Paulo informou que ele foi exonerado e que fará uma auditoria em todos os processos conduzidos pelo agora ex-agente. A Justiça também decretou a prisão de um funcionário do Atacadão. Ele não foi encontrado e já é considerado foragido. Essa ação foi um desdobramento das investigações sobre a máfia do ISS, um esquema de corrupção descoberto em 2013. Segundo o Ministério Público, o supermercado fechado hoje na Zona Leste não era o único que funcionava de maneira irregular. Este promotor disse que a sede do Grupo Atacadão, na Zona Norte da capital, funcionou durante 7 anos sem alvará, porque pagou R$1,5 milhão em propina. Funcionou praticamente sem o alvará de funcionamento entre os anos 2007 a 2014. Só foi regularizado formalmente 7 anos após a inauguração do grupo. E nesse período não houve o fechamento da loja em troca do pagamento desse valor milionário de propina. O Atacadão informou que repudia todo e qualquer ato de corrupção. Disse também que se colocará à disposição das autoridades para colaborar com o esclarecimento dos fatos e que a companhia possui código de ética e políticas alinhadas com a legislação brasileira vigente. Nós procuramos os advogados de defesa de Celso Gabriel Arruda, mas não conseguimos contato. É importante pontuar que, desse caso, foram originadas 2 auditorias da CGM, as quais detectaram de fato, por meio da análise dos processos de fiscalização, a ocorrência dessas irregularidades. E dentre os principais problemas encontrados, a gente pode listar de modo resumido a lentidão generalizada na realização dos procedimentos de fiscalização, os quais envolveram os seguintes problemas: lentidão para o início da fiscalização, falta de uniformidade nos critérios para início das fiscalizações e, por fim, o descumprimento do prazo legal para a interdição das atividades do estabelecimento. Ao longo da realização da auditoria pela CGM, foi detectado que a subprefeitura possui um estoque muito grande de demandas de fiscalização, mas ainda assim que alguns processos de fiscalização se iniciavam mais rapidamente que outros. E o que isso demonstra? Que, de modo geral, a subprefeitura tinha uma ausência de critérios objetivos para a classificação e priorização das fiscalizações que seriam realizadas. Diante desse cenário, quais seriam possíveis medidas de controle? Poderiam ser estabelecidos critérios de classificação das demandas de fiscalização, como uma espécie de fila, em que poderia ser adotado o parâmetro padrão de ordem cronológica ou estabelecidos de critérios de priorização de acordo com os riscos envolvidos em cada caso, ou seja, estabelecimentos que apresentassem determinadas características seriam priorizados de acordo com os riscos que apresentassem. Bom, pessoal, como a gente pode ver, a falta de controle dos processos de fiscalização naquela subprefeitura, nesse caso, acabou gerando fortes prejuízos à coletividade, visto que um estabelecimento comercial de grande porte
passou anos funcionando irregularmente e também propiciando a ocorrência de um possível ato de corrupção. Eu pontuo, por fim, que os agentes envolvidos foram alvo de investigação do Ministério Público pelo possível recebimento de propina. E aqui é importante fazer uma breve reflexão. As instituições são formadas por pessoas. E ainda que seja impossível controlar o comportamento de cada um e eliminar totalmente a ocorrência de irregularidades desse e de outros tipos, as medidas de controle são ainda essenciais e a forma mais eficaz de agir para proteger o patrimônio público e os interesses do cidadão. Como consequência dessa concepção sobre controle, pessoal, a gente já consegue visualizar que o controle não é somente um meio de apontar erros, mas na verdade ele tem uma função bastante ampla, na qual o caráter preventivo assume um papel crucial e exerce, na verdade, uma verdadeira função de ferramenta de gestão e de combate à corrupção. A partir disso, eu vou apresentar mais algumas informações importantes para a fixação. O controle é um parceiro de todo servidor. Adotar medidas de controle na nossa rotina, ou seja, nos procedimentos que a gente realiza no dia a dia, nos projetos em que a gente está envolvido, nos auxilia a aferir a conformidade e medir os resultados das nossas ações. O controle está em ações simples, como registrar o nosso ponto diário, e também no acompanhamento de dados que demonstram a execução de programas de governo, como os inseridos no programa de metas, por exemplo. Então, para o servidor, o controle pode ser uma forma de comprovar a probidade da nossa conduta e a efetiva realização das nossas atribuições. O controle é uma cultura. Uma vez que a gente se apropria dessas noções sobre controle interno e a gente entende que ele está presente em todo o nosso cotidiano, acaba se tornando natural adotar esses procedimentos e constantemente buscar formas de aperfeiçoar o controle das nossas atribuições. É importante sempre nos atermos ao fato de que estamos no serviço público e todos os nossos atos devem ser passíveis de verificação, não somente do ponto de vista hierárquico, mas também do ponto de vista do cidadão. O controle interno é um sistema. A visão sistêmica do controle exige a colaboração entre os diversos envolvidos nessa função. A CGM, como órgão central, cabe emitir diretrizes e orientações às pastas municipais, e a estas cabe organizar-se internamente, designando servidores para exercer essas tarefas. Mas ambos devem agir entre si, mas também nas suas próprias esferas, de forma coordenada e colaborativa, permitindo a formação de fluxos de informação e de processos que possam sempre aperfeiçoar a atividade pública. Quanto a esse último tópico, cabe trazer uma nova conceituação, especialmente importante em se tratando da visão do controle interno como um sistema. E a gente vai desenvolvê-la um pouco mais. A gente vai compreender a diferença entre controle preventivo, controle concomitante e controle repressivo. O controle, ou as medidas de controle, podem ser adotadas em diferentes momentos, a depender da atividade ou processo em questão, como a gente vai ver a seguir. O controle pode ser realizado de modo prévio, de modo a planejar a atividade administrativa e mitigar a possibilidade de ocorrência de erros ou irregularidades, como quando um administrador quantifica as quantidades de determinado produto que vai listar no semestre seguinte. Ou, de outro modo, o controle pode acontecer de modo simultâneo à prática de determinadas atividades, como quando da fiscalização semanal ou quinzenal das etapas de execução de uma obra. Ou, por fim, ele pode se dar de modo posterior, como quando a corregedoria abre um processo de apuração de responsabilidade quando do recebimento de uma denúncia de irregularidade. Embora essas divisões elas tenham um caráter mais didático, pois muitas vezes esses tipos de controle se confundem, é importante que os servidores compreendam a relevância dos controles do tipo prévio e concomitante, os quais têm um caráter marcadamente preventivo. Recapitulando então as divisões acerca do momento de incidência do controle, agora a gente vai falar sobre a sua utilidade prática. As medidas de controle que a gente realiza no nosso dia a dia podem ser consideradas a princípio como controle prévio ou concomitante, que, como a gente já mencionou anteriormente, são o modo mais eficaz para evitar a ocorrência de irregularidades. E aqui é importante pontuar, pessoal, que quando as irregularidades são detectadas em momento posterior à sua consumação, elas são muito mais difíceis de serem revertidas, seja porque o eventual recurso público em questão já foi gasto,
ou como quando ocorre alguma lesão direta a direitos do cidadão. Nesse caso, quando o dano já foi causado, acaba ficando a cargo de órgãos de controle como o CGM, ou o TCM, ou o Ministério Público, realizar a apuração da irregularidade, mas o prejuízo sofrido é de muito mais difícil reparação, em razão, por vezes, da necessidade de averiguar fatos ocorridos num passado muito longínquo, em virtude também da extensão da duração dos processos, especialmente os judiciais. Então, como a gente pôde perceber no caso do hipermercado, caso tivessem sido implementadas medidas de controle adequadas para diminuir os riscos envolvidos na fiscalização, ou seja, medidas preventivas, é possível que o município e o contribuinte tivessem sido poupados, e assim como esse, pudessem ter sido evitados casos de corrupção desse e de outros tipos. Por isso a gente reforça que o controle interno realizado de modo preventivo é essencial. Por esse motivo, é que no nosso ordenamento jurídico, o controle interno foi previsto como um sistema, pressupondo a coordenação e a colaboração entre os diversos atores da administração, dentre eles incluídos não somente as áreas com atribuição institucional para tal, mas todo servidor. Todos sabemos que cumpre a todo agente público zelar pelos princípios da administração. E nesse dever se inclui também a adoção de procedimentos de controle adequados e pertinentes à nossa rotina de trabalho. Quem exerce o controle interno? A Controladoria Geral do Município, cada órgão e entidade da administração pública municipal, todos os dirigentes de áreas ou setores, o responsável pelo controle interno, todos os servidores públicos. Qual o objetivo do controle interno? Assegurar o cumprimento de resultados por meio da verificação e avaliação periódica das atividades executadas. Fazer parte dos esforços para tornar as operações mais eficientes, eficazes, efetivas e econômicas, com vistas à utilização racional dos recursos públicos. Possibilitar a transparência das operações, com vistas a instrumentalizar o controle externo, aqui também compreendido o controle social, com vistas ao cumprimento do dever de prestação de contas. E ao longo do cumprimento de todas essas tarefas já mencionadas, assegurar que as atividades sejam íntegras, em conformidade com a legislação e valores éticos. Porque o controle interno é importante para o servidor? Adotar e exercer o controle interno em nossas atividades diárias tem o objetivo de auxiliar na obtenção de resultados de maneira eficiente, em observância às normas legais, e também é uma importante forma de proteção à atuação do servidor. Realizar registros e acompanhar regularmente atividades sob nossa responsabilidade são modos de resguardar a conduta do servidor quando da eventual ocorrência de irregularidades.